Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 23 de outubro. Você tem uma bancada aqui de respeito hoje, Ribas Aidan, engenheiro, comunicador, empresário do Sistema Costa Norte, Rodrigo Marçaioli, advogado, e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o deputado federal Gilmar Tato, do PT, que tem um projeto que é muito interessante para a gente discutir, que é o projeto de tarifa zero no transporte municipal no Brasil todo. Deputado, boa tarde. Explica para a gente esse projeto. Bom, boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o pessoal da Opinião do Litoral. E como eu fui secretário de Transportes na cidade de São Paulo, em 2 governos, da Marta e do Haddad, e fui o secretário que mais tempo ficou como secretário de todas as administrações, eu tive a oportunidade de reestruturar o sistema de transporte na cidade de São Paulo e implantar o bilhete único. E a partir dessa experiência, agora também como deputado federal pelo 3º mandato, não consecutivos, que eu fiquei lá em São Paulo, eu tenho me dedicado, militado, trabalhado para instituir a tarifa zero no Brasil todo. E eu fiz essa cartilinha aqui, ó, tarifa zero, do sonho à realidade, e isso foi em março, abril. E quando eu fiz essa cartilha, tinha 67 municípios no Brasil que implantaram a tarifa zero. Hoje já tem 84. Então, toda semana nós temos notícias de municípios implantando a tarifa zero. Tem muitos municípios que estão estudando a tarifa zero. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com vários municípios, câmaras municipais. Já tive 2 vezes na Câmara Municipal de São Paulo, já tive com o prefeito, já estive em Mogi das Cruzes, em Sorocaba, aonde, sabe, tenho convites para ir agora em Belo Horizonte, em Campo Grande, para tratar da tarifa zero. Porque, após a pandemia, principalmente, muita gente deixou, 35% das pessoas deixaram de pegar ônibus, pegar o transporte público em função da questão econômica. Então, nós temos um represamento de pessoas que não conseguem procurar emprego, não conseguem ir numa consulta médica, não conseguem visitar parentes, não conseguem ir passear, não conseguem visitar amigos, por questão da econômica do transporte. E está na Constituição o direito de ir e vir. Então, na minha ideia, na minha concepção, é que nós temos que criar um sistema único de mobilidade de transportes, como existe o sistema único de saúde, que tem responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e também dos municípios. E eu comecei, uma das grandes dificuldades que os prefeitos estavam tendo, ou têm, ou de forma justa, é como que a conta fecha. Então, a partir disso, eu tenho vários projetos de lei, várias iniciativas na Câmara Federal, junto com outros líderes. Nós criamos uma frente parlamentar de tarifa zero e vários projetos no sentido de fazer com que esse sistema único de mobilidade possa acontecer no Brasil, de tal maneira que as pessoas possam ter o direito de ir e vir. E começando no município. O pessoal fala, mas é a região metropolitana e o intermunicipal, o interestadual. Eu falei, não, vamos fazer nos municípios, e aí, a hora que todos os municípios começarem a implantar a tarifa zero, aí a gente pensa do ponto de vista metropolitano. E estou indo agora, estou falando aqui em primeira mão para vocês, estou indo para Luxemburgo, porque é um país pequeno, é verdade, mas o que tem de interessante nesse país? É que lá eles instituíram o transporte gratuito no país inteiro. Então eu vou lá para conhecer, como eu estou conhecendo aqui no Brasil muitos municípios, vários municípios eu estou conhecendo, ver como que eles colocaram de pé a tarifa zero. Também eu vou lá visitar no dia 2 de novembro a cidade de Luxemburgo para ver como que eles instituíram a tarifa zero, o transporte gratuito naquele país. Então, é possível, é um sonho possível, é uma realidade. Nós temos
Portanto, um país já que tem a tarifa zero, que é o Luxemburgo, tem uma capital no mundo que é Tallinn, lá na Estônia, que também tem a tarifa zero. E no Brasil, a maior cidade que tem a tarifa zero é Calcaia, na região metropolitana de Ceará, que eu também quero visitar, já falei com o pessoal lá para visitar Calcaia. E o grande desafio é uma cidade de grande porte instituir a tarifa zero. O que a gente tem observado é que, e eu tenho falado isso também, não precisa fazer de uma hora para outra, você vai instituindo aos poucos. Então, primeiro para o desempregado, depois para os estudantes, depois para acima de 60 anos, depois para quem está no Bolsa Família, depois aos domingos, feriados, de madrugada, e aí você vai, ao mesmo tempo que você vai instituindo o transporte gratuito, você vai vendo como que fecha a conta, como que você faz com que alguém possa pagar essa conta. Por isso que, e aonde foi implantado, o comércio ganhou muito. Subiu de 20% a 30%, dependendo da cidade, o aquecimento do comércio. Significa que os comerciantes começaram a ganhar mais, gerou emprego na cidade e gera impostos na cidade. Então, é por isso que eu digo que a conta fecha e tem como fazer isso em todas as cidades do Brasil. Zaidan, boa tarde. A conta fecha. O deputado fala em juntar o fundo do transporte do idoso, os recursos do Vale Transporte, os subsídios das cidades que oferecem subsídios, o aumento de arrecadação com o aquecimento do comércio, mas a conta do transporte é muito cara. A gente já teve aqui na Baixada Santista, o Zaidan lembra perfeitamente bem, transporte municipal gratuito em Cubatão e já teve transporte municipal gratuito aos domingos em Santos, que ele citou o exemplo de começar talvez pelo fim de semana, não é? Fecha essa conta, Zaidan? Cara, eu acho... Você está com o lápis e a caneta aí na mão? Eu acho, Paulo, deputado, eu acho que essa conta não fecha. Os municípios estão numa crise danada, todo mundo de pires na mão indo lá no governo federal para pedir dinheiro, porque não tem. Aí, hoje, na Baixada Santista, nós temos 5 municípios que estão em estado de emergência financeira. Quer dizer, a gente vê as licitações do transporte público, aí normalmente é para 20, 25 anos, a gente vê aí na casa de 800 milhões, 1 bilhão para esse período. Quer dizer, muito maior do que o orçamento de alguns municípios. Eu não vejo essa conta fechando, a não ser que o governo federal ajude os municípios. Eu acho que, se eu não me engano, o deputado citou aí, São Paulo, acho que tem Várzea Grande Paulista, que tem um transporte gratuito, se eu não me engano. Mas eu vou consultar aqui. Eu não sei como é que ele faz isso, ou se continua isso também. Porque a crise financeira... Oi, deputado. São Paulo tem 24 municípios em São Paulo que tem a tarifa zero. Você falou de Várzea Grande Paulista, mas nós temos aqui Agudos, Arthur Nogueira, Assis é grande, Cerquilho, Dourado, Olambra, Ilha Solteira, Itapeva, Itararé, Macatuba, Morungaba, Nazaré Paulista, Piedade, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Potirendaba, Santa Rita do Passa Quatro, São Lourenço da Serra, Tambaú, e a última agora que vai instituir São Caetano do Sul, que é indo para o litoral. Então, na região, no ABC, que você conhece muito bem, São Caetano do Sul instituiu a tarifa zero agora. Como você disse, eu vou dar um exemplo de como a conta fecha, Zaidan, e eu vou te convencer disso. De imediato, se os empregadores depositarem no fundo municipal da prefeitura o Vale Transporte de todos os funcionários, só aí a conta fecha. Então, faz uma conta aí em Santos, verifica quanto que é o Vale Transporte que o empregador paga hoje. Se pegar esse valor, dividir por 2, que é o dia que ele vai para o trabalho e volta, são 2 passagens, vezes 22 dias, dias úteis, vezes o número de pessoas empregadas com carteira assinada, dados do CAGED, que nós temos esses dados, todo mundo tem, é público, entendeu? Aí você tem um X valor por mês, vezes 12, dá um valor
que a conta fecha. Aí você fala, não, mas os empregadores não pagam para todos os empregados. Não tem problema, paga metade então. O importante é que ele tem que depositar no fundo, não dar em dinheiro, não usar o recurso pretensamente por Vale Transporte, você dá em dinheiro porque aí realmente a conta não fecha. Por isso que tem que ter lei municipal instituindo o Fundo Municipal de Transporte e o Vale Transporte ser depositado neste fundo. Isso é uma fonte de receita que aumenta muito. Você pode observar, e você citou o Vargem Grande Paulista, foi justamente o que o prefeito fez. Os empregadores lá, o comércio, paga R$ 39,90 por empregado. Quer dizer, o empregado dele tem acesso ao transporte gratuito não só para ir trabalhar, mas para 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outra fonte que os municípios podem usar é o estacionamento rotativo. Em São Paulo é a Zona Azul, não sei como chama aí na Baixada. O estacionamento rotativo, este fundo, você pode usar para o transporte público. Outra, empreendimentos novos, Fundo de Desenvolvimento Urbano, que São Paulo tem, você pode criar esse Fundo de Desenvolvimento Urbano. Outra, os aplicativos, pode pagar uma contribuição das viagens dos aplicativos, do Uber, do 99, que é uma outra fonte de arrecadação. Uma outra, eu já cuidei aqui em Brasília, de que os deputados federais, isso vale para os deputados estaduais também, eles possam fazer emendas para o transporte público. Porque nós fazemos emendas para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, pavimentação. E por que não podemos fazer para o transporte? Podemos fazer. Então, é uma outra fonte. Tem uma outra fonte que aí tem a ver com o governo federal. A lei do idoso, a gratuidade para o idoso, é uma lei federal que está na Constituição. Só que o governo federal não repassa para os municípios este recurso. Tem que repassar. Por isso que eu falo do sistema de mobilidade. Tem que repassar esse recurso. Outra coisa, existe um programa nacional hoje, que é do Ministério da Educação, que é o programa Caminho da Escola, aqueles ônibus amarelinhos. Esses ônibus, quem compra esses ônibus e cede para as prefeituras é o governo federal. Por que nós não fazemos um programa nacional de construção de ônibus não poluente? Ônibus elétrico, ônibus de nitrogênio, porque ao mesmo tempo que você faz a substituição da frota do combustível fóssil, você também gera empregos no Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para as montadoras na fabricação de carros individuais, você pode fazer isso para a fabricação de ônibus coletivo. Então, tudo isso nós estamos discutindo aqui em Brasília, que é para fazer com que a conta feche e instituir no Brasil inteiro, todas as cidades, a tarifa zero. Então, tem outras ideias que a gente pode desenvolver e que eu poderia ficar aqui o dia todo conversando com vocês sobre as possibilidades que os prefeitos têm de viabilizar a tarifa zero na sua cidade. Depende de vontade política, dá trabalho. Rodrigo Marcelo, rapidamente, que a gente estourou o tempo do primeiro bloco, somando isso tudo, a conta fecha? Eu tenho dúvidas. Eu não vou... Deputado Gilmar Tato, prazer. Zaidan, Paulo, boa tarde. A minha preocupação, ela não é nem no aspecto legal, porque o deputado já explicou. Seria que depois ser regulamentada a lei federal e cada município regrar isso daí para poder haver a instituição da tarifa zero. Mas, deputado, a minha grande preocupação é como fazer o alinhamento político das prefeituras que não, por exemplo, que na corrida política não fazem parte ou simpatizam com as medidas que tem o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido atual do presidente, porque isso envolve, existe uma necessidade talvez de uma contrapartida para seduzir os municípios a aderirem ao programa. A ideia, em tese, ela é inteligente, ela é super positiva, mas
como sair do papel e a gente colocar a praticidade nos municípios. Veja, deputado, eu bato na questão política, o alinhamento dos prefeitos para que possa surtir efeito e vingar a legislação, senão fica só mais uma letra morta da lei, né? A gente para o intervalo bem rapidinho, na volta o Zaidan continua com a conta, que ele está aqui com agora ele está com a calculadora, o Zaidan, e o deputado explica um pouquinho melhor essa questão, que realmente o Rodrigo tem razão, é um sonho ambicioso e um sonho positivo, esse da tarifa zero, todo brasileiro tendo direito a se deslocar na sua cidade gratuitamente. O Opinião volta já já. Voltando com Opinião Litoral, a nossa bancada hoje é do advogado Rodrigo Marçaioli, do empresário Riba Zaidan, comunicador, e a gente recebe como convidado o deputado federal Gilmar Tato, do PT por São Paulo, que tem o projeto de tarifa de transporte público municipal zero no Brasil todo. O Zaidan primeiro estava com a caneta e o papel fazendo conta, depois ele passou para a calculadora do celular. Zaidan, a conta fecha ou não fecha? Cara, se o deputado conseguir todos esses recursos aí, porque o governo federal é fundamental nesse projeto. Sem o aporte e o apoio do governo federal, isso não fecha. Só no município e o empresariado não fecha essa conta. O governo precisa aportar para que isso dê certo. Acho isso fantástico, sabe? Acho isso maravilhoso, como o deputado falou, vai aumentar o fluxo no comércio, a atividade econômica aumenta, gera mais renda, gera mais arrecadação de imposto, né? Porque isso é bom, né? Quando você compra mais, tem mais imposto que você paga e mais dinheiro circulando. Agora, precisa fechar. Não fecha. Não, pela tua conta aí não fecha. Agora, Rodrigo, eu vou fazer uma lembrança. O Gilmar Tato foi secretário de Transportes no governo Marta Suplicy em São Paulo. Foi. E no governo Fernando Haddad ele falou no começo. No governo Marta Suplicy, ele conseguiu implantar o bilhete único, que ninguém acreditava. Você lembra disso? Eu lembro e parece que ele gosta de desafio, deputado. Ele gosta de desafio. E eu até vou perguntar para ele sobre uma lenda antiga, porque quando a Marta foi disputar a reeleição contra o Serra, os marqueteiros da Marta Suplicy diziam: o teu debate tem que ser no transporte, bilhete único. E ela aceitou o debate no campo da saúde com o Serra e perdeu a eleição. Essa lenda é verdadeira, deputado? Você tem razão, você me lembrou, Paulo, você me lembrou disso. Era um debate que nós fazíamos no interior do governo e depois também na campanha eleitoral. De que achávamos o seguinte: a principal área tínhamos que enfrentar a saúde, tinha o debate de fazer o céu saúde, e nós tínhamos um canhão, assim por dizer, que era o transporte que mexia com a vida cotidiana de milhões de pessoas todos os dias, e tanto é que ela terminou o governo, a área de transportes, que era a pior. Vocês lembram como que era no início? Nós enfrentamos aquela máfia toda, a cidade vivia parada. Era a pior área da prefeitura. No final do governo ficou a melhor área da prefeitura, que foi em função do... A gente fala do bilhete único, mas na verdade teve corredores, teve toda a reestruturação do transportes, outras intervenções na cidade. O bilhete único, todo mundo falava que era impossível. E uma das razões, e os técnicos falavam na época, é que não dava para implantar o bilhete único só na cidade de São Paulo, porque tinha que implantar de forma conjunta com o metrô e com o trem. Aliás, esse debate está acontecendo agora para implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo. Tem gente que fala, não dá sem a adesão do metrô e trem. Nós fizemos a tarifa, o bilhete único, depois de um ano, não sei exatamente, mas foi mais de um ano e 2 anos, que o metrô e a CPTM aderiu o bilhete único. Então, por isso que é possível do ponto de vista técnico, do ponto de vista social nem se fala, né? Aumenta muito o número de usuários, porque tem um represamento, e é possível do ponto de vista financeiro. Mas eu queria responder ao doutor Rodrigo
Rodrigo, infelizmente, eu falo infelizmente, porque, na verdade, a tarifa zero não é uma questão partidária, viu? Porque o meu partido, muitos prefeitos são conservadores nessa área. Vou dar um exemplo para você. Eu fui um mês atrás na cidade de Diadema, no meu amigo Felipe, que é prefeito de Diadema, e junto com o vereador Josa lá. E numa reunião lá, tinha umas 100 pessoas, eu falei, olha, vocês têm que implantar a tarifa zero aqui na cidade de Diadema, senão vai aparecer um adversário aqui na campanha e vai bancar a tarifa zero, vocês vão ficar para trás. E pode... eu falei assim, já imaginou se alguma prefeitura da região metropolitana implantar a tarifa zero aqui? E não é que aconteceu? Eu não estava sabendo. 15 dias depois, o prefeito de São Caetano do Sul, que não é do PT, eu acho que ele é do PSDB, me parece, do PL, não sei exatamente, Uríquio, né? E ele implantou a tarifa zero na cidade de São Caetano do Sul. Então, essa história que a conta não fecha, na verdade, é que o prefeito ele não tem se dedicado a discutir esse problema. Ele fica numa zona de conforto, que essa zona de conforto faz com que ele não vá atrás de buscar os recursos, não vai atrás de solucionar o problema. Eu estive, semana passada, com a prefeita de Juiz de Fora, que é do PT, Margarida Salomão. Ela com uma preocupação social muito grande, aquela coisa toda, e ela instituiu agora o ônibus domingo e feriado. E assim, ela estava maravilhada assim, com a alegria do povo, as crianças do final de semana andando de ônibus, tudo. E eu perguntei, mas por que você não fez isso antes? Entendeu? Meio que ela falou, não estava no meu radar. Entendeu? Então, quer dizer, é algo que não estava no radar dos prefeitos. E como agora tem uma pressão muito grande da tarifa, a população não tem mais dinheiro para pagar a passagem, porque é importante que se diga o seguinte, quem paga a passagem, quem entra no ônibus e paga a passagem, ele paga duas vezes. Ele paga pelo fato de entrar no ônibus, e se tiver subsídio, ele paga porque ele é um cidadão e subsídio de todos os impostos. E ele está fazendo um benefício para a cidade, porque possivelmente ele está deixando o carro em casa ou a moto em casa, e ele está andando em transporte público, melhorando inclusive o meio ambiente. Então essa pessoa não pode ser penalizada. E o que eu estou observando é que agora os prefeitos, está na agenda deles, talvez até porque em função da disputa eleitoral do ano que vem, mas também é porque muitas prefeituras estão implantando, estão discutindo, estão fazendo projetos para implantar. Então vai ser um grande debate, ao meu ver, de cidades o ano que vem, a questão da tarifa zero. E, evidentemente, que temos que ter responsabilidade. Da onde vem o dinheiro? Eu falei para vocês 3, 4 coisas que poderiam vir o dinheiro. Tem outras. Cada cidade tem um jeito de buscar o recurso e de resolver. É evidente que podia ser uma parte do IPVA, do governo do estado, eu falei de emendas, o governo federal teria que ajudar, tudo isso. Mas tem cidade já implantando, independente da ajuda do governo do estado e do governo federal. Zaidan, aqui na Baixada Santista, o quadro político da eleição de 2020 foi o deputado Gilmar Tato do PT. Nenhum candidato do PT a prefeito chegou a ter 8% dos votos. O PT apresentou candidato a prefeito em 8 das 9 cidades, só em Guarujá que não. E de 130 vereadores dos 9 municípios, o PT elegeu apenas 3. Você acha que essa proposta de tarifa zero pode ajudar o PT nessa eleição municipal de 2024? Que quadro que você vê, Zaidan, para passar para o deputado? Eu acho que com a ascensão do Lula à presidência da República, Paulo, o quadro do PT vai mudar muito. Vai mudar muito, principalmente em Cubatão, que sempre foi tradição. O PT sempre teve uma tradição em Cubatão, e em Santos aí com a Thelma de Souza, depois com Davi Capristano, entendeu? Depois o PT encolheu. Ele encolheu em todo o litoral paulista. O PT governou Guarujá também. Também governou Guarujá. Maria Antonieta. Maria Antonieta. Não, MDB ela estava quando foi eleita. A primeira vez não era do PT? Não, MDB.
Ela foi eleita pelo MDB e se reelegeu pelo MDB. Só para esclarecer, Ela foi vereadora pelo PT. O prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, é do PSDB. Não, eu acho que não é mais, é do PL agora. Ele se elegeu pelo PSDB. Mas eu acho que é do PL agora. PL ou republicano, ele não está mais no PSDB. Mas com a ascensão do Lula, eu acho que se o Lula alavancar esse projeto pessoalmente, nessa campanha que o deputado está fazendo, porque o Lula é um político carismático. Conheço o Lula do sindicato, a gente conviveu junto no sindicato o tempo inteiro. Enquanto eu estive lá, eu saí da Volkswagen em 88, né? E o Lula permaneceu ainda no sindicato em 88, 89. Ele se candidatou a presidente da República, já em 89, depois em 94, 98 também, mas ele não saiu do sindicato, só saiu do sindicato em 2002, quando ele assumiu a presidência da República em 2003. Político carismático, e se o Lula colocar a mão, junto com você, deputado, nesse projeto, eu tenho certeza que o PT vai reverter esse quadro de campanha pífia que teve na eleição de 2020 para prefeitos e vereadores. Eu acompanho o Zaidan, né? Não tem nem comentar. Você acompanha o relator? Acompanho o relator como revisor, eu acompanho o relator. Eu acho que a lógica do pensamento do Zaidan, o bom senso impera nesse sentido, né? De que realmente eu acho que o Lula precisa arregaçar as mangas, usar o privilégio político dele para seduzir, principalmente aqui, nas regiões em que o PT não é muito aceito ainda, porque eu não gosto de falar o PT, porque o governo não é do presidente, o presidente é único. Mas, infelizmente, se você não faz essa ponderação, não há como, muitas vezes, o telespectador entender. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o Zaidan. Fala, deputado. O grande desafio nosso, então, para vocês, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, do ponto de vista da legislação, do parlamento, nós fizemos uma frente parlamentar da tarifa zero, que o Quaquá que está presidindo, porque ele foi prefeito lá de Maricá e instituiu a tarifa zero em Maricá. Nós estamos cuidando da parte da legislação. Eu tenho conversado com os líderes partidários e para nós fazermos um grupo de trabalho com os líderes partidários, principalmente com os principais partidos, para a gente pegar toda essa legislação vinculada à questão do transporte coletivo, da tarifa zero, como essa do Vale Transporte que eu falei, ou essa desse Programa Nacional de Produção de Ônibus Elétrico, isso do ponto de vista do Parlamento, e tem outras iniciativas nessa área. Ao mesmo tempo, nós estamos dialogando com o Ministério da Fazenda, porque a transição energética, a transição ecológica, todos os programas do PAC e todos esses fundos que estão vindo de fora, toda essa preocupação que está tendo a COP 30, que vai ter agora lá no Pará, tudo isso, quem está coordenando é a Fazenda, e lá, felizmente, nós temos o ministro Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, que tem uma sensibilidade nessa área também, que investiu bastante também nessa área. Eu tive o privilégio de ser secretário de transporte dele em São Paulo. Então, isso na Fazenda. E nós tiramos na penúltima reunião do diretório nacional do PT, que é a instância máxima do nosso partido, nós tiramos como resolução de defesa da tarifa zero no Brasil. Tudo isso para o BNDES já tem agora um financiamento de ônibus elétrico, né, que também está começando em relação a isso. Evidente, tudo isso para fazer um pacote, entregar para o presidente Lula, e o Zaidan tem razão, e o Dr. Rodrigo tem razão. A hora que o presidente Lula assim, se convencer e que realmente tem que dar o subsídio para o transporte coletivo e não para o individual, não com nada contra o carro, nada, entendeu? Mas é que realmente nós temos que pensar a cidade a partir agora do ônibus, do VLTs, de metrôs, porque é o que garante a mobilidade, que não adianta todo mundo ter carro e a cidade ficar congestionada. Perde do ponto de vista econômico, perde do ponto de vista ambiental. Então, isso o mundo está mudando, né? Na época do presidente Lula, do Zaidan, a grande sonho de todo mundo era ter o carro. Hoje, meu filho necessariamente não pensa igual eu pensava, igual meus pais pensavam.
Então tem uma mudança de comportamento também. E olha, quero dizer o seguinte, esta bandeira tarifa zero não é uma bandeira, não é o pessoal do PT não. Ela tem uma sensibilidade social muito grande, é verdade, que é uma característica do meu partido, mas o que eu estou observando que é muitos partidos, muitos prefeitos estão discutindo e estão implantando a tarifa zero, independente da questão da coloração partidária. Acho que isso é importante. É um movimento, como foi o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele só deu certo, só foi implantado no Brasil, até hoje ninguém conseguiu tirar, porque realmente é uma marca não só do PT, uma marca de toda a sociedade brasileira, e é isso que precisa. As pessoas, se ela hoje ela tem um machucado, ela vai no posto de saúde e não paga nada para ter o curativo. Agora, se a pessoa quer sair de um bairro para o outro da cidade, se ela não tem dinheiro, ela não consegue ir no bairro outro. Então, ela está sendo impedida de se movimentar. Por isso que tem que ser uma bandeira de todos e todas, e não só de um partido político. E eu tenho trabalhado muito para isso. Tenho feito muitas audiências públicas, e necessariamente não só de gente do PT, não. Várias pessoas, vereadores, prefeitos têm chamado, independente do partido político. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, o Ribas Zaidan, o Rodrigo Marçaioli fazem a bancada aqui da TV Cultura e o deputado Gilmar Tato, do PT por São Paulo, é o nosso convidado. O PT, Zaidan, organiza uma conferência eleitoral com a abertura do presidente Lula para se programar para 2024. E você abordou mais ou menos a nossa região, onde o desempenho do PT nas últimas eleições municipais foi muito ruim, não é? Olha, o PT nas últimas eleições, ele encolheu e muito, mas muito. Da minha cidade, onde eu cresci, fiz a minha vida profissional, São Bernardo do Campo, o ABC era o berço do PT, né? Sempre foi o berço do PT. Desde o meu amigo Maurício Soares, foi prefeito, fundador do PT, nosso advogado no sindicato, doutor Maurício Soares, que eu estou lá, dia 20 de fevereiro de 1980, eu estava lá no sindicato, assinando lá para fundar o PT, viu, deputado? O Marinho também, meu amigo também do sindicato, e várias outras cidades. O ABC é poderoso, o ABC. Agora que o de Felipe voltou para Diadema, mas o Gilson já esteve lá também, entendeu? O São Caetano, Santo André, a gente sabe disso, mas o PT, ele precisa se reinventar. Não só no ABC paulista, que é o grande foco do PT, a grande massa eleitoral está naquela região de São Paulo e Grande São Paulo. Sei que o deputado é de uma região que a região da família dele, tem mais eleitor do que alguns estados do norte e nordeste do Brasil, que é a região sul de São Paulo, lá Santo Amaro e adjacências ali. Mas o que o PT vai fazer, eu acho que é muito trabalho. O Lula, como mestre de tudo isso daí, tem que alavancar isso, deputado. Senão o PT, não digo que vai repetir a campanha que fez em 2020, tá? Porque todos os outros partidos, deputado, sábado ainda eu estive com o Kassab, ele veio aqui no meu aniversário, sábado, e ele estava falando que eles estão organizando, sabe? Em dos 645 municípios do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, mais de 40 milhões de eleitores, eles estão se organizando. E o PT sempre foi forte aí. Hoje o PT se deslocou do eixo São Paulo, foi para a Bahia e alguns outros estados do Nordeste. Como é que recupera isso, deputado? Eu acho que eu sou do GTE Nacional, Grupo de Trabalho Eleitoral, que está cuidando do Brasil. A nossa prioridade, evidentemente, é eleger
quantidade de prefeitos possíveis e também de bancada de vereadores. Aonde é possível eleger prefeitos, a gente lança prefeitos. Aonde não, nós fazemos aliança dentro daqueles que estão conosco, com o presidente Lula, com o governo federal, pensando inclusive em 2026. A preparação da reeleição do presidente Lula, evidentemente, fortalece se nós fizermos muitas prefeituras e muitos vereadores em 2024. Então, isso está sendo feito. Na Baixada mesmo, nós estamos conversando, nós devemos... A eleição no ano que vem, comparado com a anterior de prefeitos e vereadores, é muito diferente. O PT estava no fundo do poço, muitas dificuldades. O presidente Lula, toda aquela injustiça que aconteceu com ele, foi muito difícil a nossa vida em 2020, quando da eleição. Agora mudou, o PT está com 32% no Brasil, nós temos a presidência da República, o governo está indo bem, o Lula está indo bem, vai melhorar ainda cada dia mais, a pleno emprego, esses programas do PAC, obras que estão acontecendo em tudo quanto é canto no Brasil. Aí na Baixada nós temos a possibilidade da volta da Márcia Rosa, prefeita de Cubatão, nós vamos lançar ela para prefeita de Cubatão, aproveito e deixo um abraço para ela. Nós estamos conversando em Santos de eventualmente a própria Thelma de Souza, que é a segunda suplente de deputada estadual, de eventualmente ela voltar a ser candidata a prefeita, uma outra configuração e poder surpreender também em Santos. E no Guarujá teve uma plenária agora no final de semana, o nosso vereador Edilson, uma plenária muito bonita, muito forte, muita gente, e de verificar eventualmente ele ser candidato a prefeito no Guarujá. Aonde não for possível lançar candidato a prefeito, fazer aliança de o PT estar junto com os partidos aliados, aqueles que estão junto conosco no governo federal, e ao mesmo tempo nós temos uma política de voltar a eleger vereadores e vereadoras no estado inteiro, e não é diferente na Baixada Santista. E ao mesmo tempo divulgar as obras que nós estamos fazendo do governo federal. A eleição passada era muito difícil, nós estávamos não só na oposição, mas num cerco muito forte do governo anterior e com todas as dificuldades que o PT passou, todas as justiças que fizeram junto ao PT e o Lula, que hoje, infelizmente, a gente recuperou essa imagem e nós estamos construindo junto em cada cidade qual a melhor maneira de a gente atuar taticamente no processo eleitoral do ano que vem. E estamos muito otimistas, nós vamos fazer muitas prefeituras no Brasil todo e uma bancada também de muitos vereadores no Brasil todo, e não vai ser diferente na Baixada Santista. Rodrigo, é outro momento do PT? Um outro momento, sim. Né? A liberação, a anulação dos processos do presidente Lula foi um fôlego extra ao partido, que estava, na minha ótica, desculpe ter um deputado em frangalhos, né? Estava se reagrupando, que nem o Santos, ontem depois do jogo, né? Está tentando se reagrupar agora, está tudo espedaçado aí e a gente não sabe o que vai acontecer. Rodrigo, não compara o PT ao Santos, pelo amor de Deus. Não está pior. Então, e isso deu um ânimo muito grande ao Partido dos Trabalhadores, sem sombra de dúvida, né? Agora entender esse processo. Eu ia perguntar ao deputado, você acha que esses percalços que aconteceram na vida política do Partido dos Trabalhadores serviram de lição? Houve uma introspecção e uma reflexão do partido que havia necessidade de mudar alguns pontos, que às vezes a gente considerava muito mais radicais e agora eu particularmente não vejo tanto? Muito rapidamente, deputado, que a gente já está com o tempo estourado. Eu acho, o mundo mudou, o Brasil mudou. Você vê, o Zaidan estava falando que nos anos 80 tinha uma fábrica lá da Volks, tinha 30 mil funcionários. Hoje, talvez não tenha 2 mil, está fechando muitas fábricas. Então mudou, novas tecnologias, o mundo do trabalho mudou e o PT tem que se adaptar e tem que evoluir em relação a isso. E nós estamos evoluindo. Você vê que a própria direção nacional do PT está mudando também, as pessoas estão mudando, gente nova entrando, e uma nova linguagem. Essa discussão, quando a gente estava discutindo tarifa zero, nós estávamos falando de mobilidade, coisa que não estava na nossa pauta, na pauta do PT. Hoje está. Discutir cidades, 90% das pessoas moram nas cidades, então tudo isso nós temos que colocar um mundo do trabalho, novas tecnologias, inserir essa juventude na educação, na cultura. Então acho que o PT tem que ter essa capacidade
e tá conseguindo, tanto é que voltamos a governar o Brasil, o povo deu de novo essa chance para nós, e nós temos que nos reinventar cada dia, e com muita democracia, com mais experiência agora, cada vez mais, e eu acho que esse aprendizado é um aprendizado que nós estamos tendo todos os dias, com muita abertura, e de ouvir bastante, para poder compreender o que o povo está pensando, e a gente governar esse país cada vez mais, e para melhor. Eu acho que as marcas do PT continuam, mas com muita inovação, com muita determinação, com muita vontade, com muita seriedade. É disso que se trata e é isso que nós estamos fazendo. E eu estou muito otimista que nós vamos fazer uma grande bancada de prefeitos, de vereadores no ano que vem, reeleger o presidente Lula, reeleger senadores, deputados federais de novo, deputados estaduais. Acho que a gente está no caminho certo e esse é o caminho que nós temos que trilhar com democracia, porque sem democracia não melhora a vida do povo. Com isso chegamos ao final da edição desta segunda-feira do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação do Ribas Zaidan, do Rodrigo Massaioli, agradecendo a participação do deputado federal Gilmar Tato, do PT, desejando a ele boa sorte nesse sonho, não é? Se não sonhar o sonho, ele nunca vai ser realizado, né? Se não tentar realizar o sonho da tarifa zero no transporte público municipal no Brasil. Deputado, obrigado pela participação, boa sorte na continuidade da carreira, agradecendo também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.